Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar dois cachorrinhos. É um tema complexo, mas vou mostrar para você que é possível tirando de uma fotografia. O texto que eu escolhi está no Salmo capítulo 33, o versículo 18, que diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar a pintar esse cachorrinho aqui de trás, começar pelas orelhas. E eu vou fazer assim, eu vou usar um pincel número 6 e vou preencher com o branco. Você viu que eu deixei o risco bem forte. Olha, já preenchi as duas orelhas. Agora eu vou pegar uma pontinha do vermelho vivo. Eu não lavei o pincel, então ele tá sujinho de branco. Eu vou colocar aqui, ó, que tem um V. Eu vou colocar um pouquinho aqui, saindo pra fora do lado esquerdo. E do lado de cá, a mesma coisa, que eu tenho uma linha. Eu vou deixar essa parte aqui de dentro, assim, mais avermelhadinho. Agora eu vou lavar o pincel. Eu vou trabalhar esse cachorro com cinza lunar. Eu vou colocar aqui, ó, em cima dos riscos. Sujei o pincel. E eu vou colocar o cinza lunar em cima dos riscos. Eu coloco e dou uma esfumada. Não é uma coisa parada, tá? Aqui a gente constrói tudo com manchas. Essa parte aqui. Agora o lado de cá. Eu vou colocar bem aqui, ó, onde tinha o risco. Um pouquinho do cinza. E limpei o pincel aqui. Tá, segunda cor. Terceira cor. Jatobá. Um pouquinho só. E com esse jatobá, aqui tem aquele V. Embaixo fica mais escurinho, vou subindo. Você viu que tem uma mistura de cores. Aqui eu tenho uma mancha. Sempre pegando pouquíssima cor. Aqui vou fazer o contorno. Aqui mais uma manchinha. Aqui eu já fiz o V, daqui para baixo do V, entre o V e essa manchinha aqui tem mais uma linha. Eu já vou deixar aqui, ó, mais fortinho com o jatobá. E do lado de cá, eu vou fazer aqui, esse cantinho, depois aqui, ó, em cima do risco, depois aqui eu tenho aquela linha. Vou fazer um pouquinho. Aqui no contorno. Eu tenho uma linha aqui dentro e tenho uma linha aqui também. As cores assim ficam parecendo estranhas, né? Porque sai daquele tradicional que a gente tá acostumado. Agora eu vou pegar o preto com o pincel número 2, bem aparadinho. Quero mostrar pra vocês. Olha aqui. Eu tô com, aqui do lado, eu separei 5 pincéis número 6. Porque eu gosto, todos eles são gastos e aparados, estão assim bem usados. Eu gosto de trabalhar com pincel durinho. E eu já separei 4 pincéis número 2. Também, todos eles assim, curtinhos, aparados e durinhos. Porque quando um fica meio mole, eu já lavo e deixo secando. E pego o outro, e eu vou trocando, eu vou substituindo. Agora, com um pouquinho do preto, eu venho aqui, ó, em cima do jatobá. Aqui posso fazer a linha. Olha só, aqui eu tenho uma pinceladinha.
Tô passando aqui, ó, bem em cima do risco, né, do carbono. Do carbono não, porque eu fiz com carbono e passei o 6B por cima inteirinho. Aqui eu tenho em cima do jatobá, mas não precisa cobrir o jatobá, não é para cobrir. Você vai colocando e esfumando um pouquinho, ó, o jatobá aparece, só que o preto também. Agora aqui, aquele V, eu tenho também, ó, uma parte um pouquinho mais escura. Já vou fazer a linha aqui. Mas o jatobá tá aqui, tá aparecendo. Aqui, a manchinha também vai um pouquinho do preto. E depois aqui, ó, essa parte aqui, a gente dá uma esfumadinha. Fecho aqui, vou passar um pouquinho, só o pincel sujinho em cima do risco para marcar a parte de fora. Essa parte aqui fica um pouquinho mais esfumado, um pouquinho mais escurinho aqui, ó. Aí, agora essa de cá eu tenho contorno. Aqui, ó, a parte rosinha de dentro da orelha tá aqui. Esse escuro vai para dentro da orelha, para cima do rosinha. Aqui um pouquinho. Tenho esse contorno aqui até bem acentuado. Tá vendo aqui, ó? Uma pincelada. Fiz aquela orelha e já tô terminando essa aqui. Esfumado para cima do rosinha. Mas não tem linha, então vai para os dois lados. Aqui acentuado, aqui eu subo um pouquinho. E o restinho eu vou passar em cima do risco. Pronto, duas orelhas. Agora nós vamos fazer o corpo dele. Fazer uma área bem grande, que parece que rende, né? Agora a gente vai pegar aqui pela beirada. Eu vou preencher de branco aqui, ó, essa perna, esse pedacinho e essa parte aqui, ó, da bochecha dele, que fica aqui embaixo do olho. Essa parte aqui, vou passar com branco e vou ver até aqui esse risco do meio. Tá vendo que bem no meio da testa tem um risco? Então, vou preencher toda essa área aqui com o branco. Se você reforçou o teu risco, vai aparecer tudinho. Pode colocar o branco, sem medo. Quando o meu branco, acho que eu já até falei com vocês, eu tenho um branco que vem assim, do jeito que vem no pote, tá? E tem um outro que eu coloco um pouquinho de água, tipo umas 2 tampinhas de água, bato bem e ele fica um pouquinho mais líquido, um pouquinho mais leve. E quando eu vou preencher áreas extensas assim, eu gosto de usar esse branco um pouquinho mais leve, um pouquinho diluído na água. Porque, primeiro, que ele vai ficar mais líquido, é mais fácil de preencher o espaço. Segundo, que ele fica um pouquinho mais transparente, porque tá diluído. E a gente passa, e daí a pouquinho o risco aparece. Pronto, já preenchi aquela área. Agora eu vou começar fazendo as sombras. Primeiro, cinza lunar. Tiro o excesso. Esse cinza eu vou passar aqui, ó, beirando a orelha. Aí você vai se localizando aqui, ó, o espaço. Aí aqui eu tenho esse risco e eu tenho aqui do lado de cima do olho também uma mancha. Mais um pouquinho. Aqui bem embaixo do olho. Mais um pouquinho. E aqui embaixo desse risco. Pronto, limpei meu pincel. Vou lavar, porque cada vez que trocar de cor, é bom lavar, nesse caso. Agora, um pouquinho do jatobá. Também, pouquinho. Vou começar fazendo aqui, ó,
atrás dessa linha, embaixo do olho, até aqui. Não precisa preencher todo o branco. Contorno assim. Aqui um pouquinho, puxa pra cima do cinza. Mais um pouquinho, aqui ó, em cima do olho, tem umas manchinhas. Agora, aqui eu tenho essa linha. Eu tô batendo o pincel de pezinho bem em cima do risco, em cima da linha. Continua aqui até no olho. Aqui eu tenho mais uma linha que faz isso aqui, ó. Aqui ela sobe. E aqui faz um gordinho assim. Essa linha aqui, ela subdivide aqui dentro, ó. Faz assim. Eu tô vendo a textura da cabeça do cachorrinho, tá? Vou deixar aqui a linha um pouquinho mais fortinha. Descendo, esse espaço aqui é bem assim, clarinho. Agora, aqui tem uma mancha mais fortinha. Isso daqui quase atravessa, mas nem chega do lado de lá. Desce um pouquinho em cima do cinza. Temos agora aqui, ó, a perna e o pé. Aqui tem um risco. Nesse risco, você vai fazer assim, ó, vai deixar o jatobá um pouquinho mais forte, mas não vai chegar na borda, ali naquela linha pra baixo. Depois, bem aqui, ó, você tem uma entradinha, nessa entradinha tem uma, assim, tipo, quase que um anel, assim, faz assim, ó. E aqui um pouquinho de sujeirinha bem em cima do risco, tá? Fiz uma mancha. Você viu que aqui tem um espaço, isso aqui é uma perna que tá lá atrás. Eu vou pegar com o pincel sujinho um pouquinho do branco, porque só tem uma claridadezinha aqui, ó, nesse cantinho. Um pouquinho do cinza, que do lado de baixo vai fechar ali e vai vir até o final. E com o pincel assim, eu vou pegar um pouquinho do preto. Peguei muito. E já vou colocar aqui, ó, o preto pro lado de trás. Tô fazendo a perna de trás. Essa parte aqui é escura. Ó, vai ficar bem assim mesmo. Aqui, eu vou fechar com jatobá. Lavo meu pincel, aquela ali é a perna de trás, que a gente só vê uma mancha. Troco, pego o pincel número 2, jatobá, vou fazer aqui, ó, uma unha, é uma mancha que tem assim. Manchinhas, preto. Em cima do jatobá, e vai marcar ali. E aqui a gente tem uma unha também, assim, é uma mancha. Mas aqui temos unhas. Veja uma pontinha de branco assim, ó, só um tiquinho. Você viu que a gente não precisa ficar desenhando. Você só vai fazendo manchas onde você enxerga. Aqui eu vou fazer um contorninho com cinza e um pouquinho do preto. Aí. Já vou com o branco agora. Aqui tem aquele anelzinho de escurinho. Aqui eu já pus um pouquinho do jatobá, mas aqui eu tenho assim, ó, um dentinho, olha. Dentinho. Eu tenho aqui, acho que isso aqui é um dedo. Não conheço muito de cachorro, viu, gente? Eu tô reproduzindo o que eu tô enxergando ali, assim. Eu tenho uma área aqui, ó, que é fundo. Eu vou preencher
o restante dessa parte aqui embaixo todo de branco. Aqui, ó, o peito dele aqui embaixo da boca. Aqui já é o peito mesmo. Isso daqui é um pedacinho da outra perna. Pronto, preenchi aqui, redesenhei. Fica mais fácil para ver. Agora eu vou começar com o cinza lunar. Nem lavei o pincel, tá? Então ele tem branco ainda aqui, daí já misturo com o cinza. Tá vendo aqui em cima, essa linha é a linha do pescoço dele. Aqui não é um branco puro, então eu vou passar um pouquinho do cinza aqui em cima do branco. Aqui a gente tem uma área escura, então eu vou passar um cinza em cima do risco, tá? Ó, ele desce aqui, a mancha. Eu tô fazendo assim redondinho, não tô fazendo linha nem pra cima nem pra baixo. Aqui também, ó, embaixo dessa parte, um pouquinho do cinza, um pouquinho do cinza. Acabei com o meu cinza. Aqui, bem nesse risco aqui, que assim eu vou pôr um pouquinho do cinza. Aqui, vou pôr um pouquinho do cinza. E acho que aqui é assim, ó, limpei o pincel. Agora eu vou pegar um pouquinho do jatobá. Pincelzinho sujo. Essa área aqui eu vou pôr o jatobá. A área que restou ali. Você viu que ali vai ficar só uma claridade. Acinzentada ainda. Esse jatobá eu vou subindo pra cima do cinza. E vou crescer um pouquinho aqui, ó, pra cima do cinza. Um pouquinho do jatobá. Agora aqui embaixo eu tenho essas linhas. Vamos trabalhar assim. Você vai colocar em cima da linha, mas você vai colocar assim, ó, uma linha forte. E vai dar uma esfumada pra baixo, quase chegando na linha de baixo. Depois, aqui, ó, continua em cima da linha, esfuma pra baixo. Depois tem mais um aqui, ó, em cima da linha, esfuma pra baixo. Aí tem mais uma aqui, na sequência. Agora tem uma atravessada, que eu ponho em cima da linha e esfumo pra cá. E depois aqui, temos uma parte aqui que é bem escura. Essa parte aqui, vou fazer, só sujar em cima do branco ali um pouquinho. Aqui bem escuro. Aqui eu vou pôr um pouquinho dessa sujeirinha. Aqui tem uma curva, né? Que é daquele cachorro de lá. No meio dessa curva, eu vou colocar um pouquinho pra cima. Aqui, ó, tem duas manchinhas assim. Saio de lá, venho descendo, saio do contorno, venho descendo. Sem encontrar. Eu já vou fazer a mancha aqui também. Essa área aqui, embaixo da boca, eu vou colocar o branco. Branco colocado, um pouquinho mais de cinza aqui para fechar embaixo. Agora, um pouquinho do vermelho. Mais um pouquinho. Essa parte aqui embaixo da boca. O vermelho em cima do branco, ele vai ficar rosado, né? Ó, aqui é mais grossinho. Aqui, chego até aqui nesse risco. Tem um risco aqui bem acentuado. Vai ficar assim rosadinho, só que eu acho que precisa ficar um pouquinho mais escurinho. Então, eu vou usar um pouquinho mais do cinza. Assim, não é aquele vermelho muito forte. Agora, eu venho com o preto. Preto, tiro o excesso de tinta. Vou começar aqui, pra ninguém ficar com medo. Que aqui a gente já tem uma área escura.
Ó, faço o contorno. Aqui a gente tem uma coisinha branca. Então, eu venho com esse preto até aqui. Aí, eu vou descer com ele aqui, mas isso dentro do jatobá. Como eu disse, é uma mescla de cores. E eu não tô preenchendo com o preto. Eu tô fazendo um esfumado. Nessa área aqui, ó. Esse preto desce um pouquinho pro lado. Você viu aqui, ó, o preto, o jatobá, o cinza lunar, o branco. A gente continua enxergando todas as cores. Aqui vai ficar assim. Aqui bem no meio, nessa área, tem uma manchinha de preto, que eu só vou encostar o pincel assim, ó, manchinha mesmo, bem aqui, não é exatamente no meio, um pouquinho para a esquerda. Aqui um tiquinho de preto no cantinho. Aqui uma curvinha, um pouquinho mais escurinho, ó, uma manchinha também. Preto, onde mais tem o preto? Aqui tem um pouquinho de preto, para deixar um pouquinho mais de profundidade aqui. Aqui tem um pouquinho de preto, assim, ó, redondinho. Deixei ali. E agora aqui, tem o jatobá, aí você suja um pouquinho no meio com um pouquinho do preto. Eu vou batendo o pincel, eu não tô cobrindo o jatobá, mas eu tô fazendo a linha e esfumando um pouquinho, onde eu já coloquei jatobá, né? Vou lavar meu pincel para esfumar isso aqui que eu coloquei e ficou muito forte. Meu pincel tá sujo de jatobá, eu vou fechar aqui essa linha. E vou pôr um pouquinho de cinza bem aqui. E faz assim, ó, com um pouquinho do cinza. Agora eu vou pegar um pincel 2. Vou voltar com um pouquinho do branco. Tá vendo aqui esse pretinho? Então, eu tenho um pouquinho do branco assim, ó. E fica bem acentuado. Depois, eu tenho um branquinho. Mais um pouquinho do branquinho. Eu tenho aqui, ó, um escurinho, um escurinho. Bem no meio aqui eu tenho um branquinho, é o peito dele, né? Então, tem um branquinho aqui, tem um branquinho aqui. Vai cruzar aqui, ó, esse branquinho, só que eu vou colocando. Depois, essa parte aqui de baixo, vou tirar o excesso. Aqui, ó, um branquinho. Essa linhazinha aqui, ela começa ali e vem até aqui no meio também. Depois, aqui, ó, aqui eu tenho uma perna. Essa perna vai branquinho pra lá. E vem branquinho pra cá. Tem uma mancha também. Aqui, ó, bem nessa divisãozinha tem uma manchinha assim. Aqui tem que fechar. Essa partezinha da perna aqui tem que ficar mais clarinha. Essa parte de cima, a parte que está por cima, é que é um pouquinho mais escurinha. Ah, isso não ia lá embaixo, isso vem aqui. De forma que aqui a gente tem, ó, uma parte, outra parte, outra parte. Parece bem confuso, né? Mas, eu acho que aqui tem uma parte a mais. Isso daqui era perna do cachorro.
perna que tá por trás. E aqui passa direto. Se você seguir o teu risco direitinho, vai dar certo, tá? Eu acho que eu me perdi um pouquinho aqui no risco. Ai. Mas enfim, no todo a gente vai enxergar o cachorro. Pode ter certeza. Agora eu vou preencher o outro lado esse outro lado aqui, ó, da testa e da bochecha. Eu acho que eu já vou preencher essa parte aqui, ó, que parece um bigode chinês. Até essa linha, ó, até aqui. Eu vou preencher isso e isso, de branco. Já preenchi, eu vou começar com um pouquinho do cinza. Eu vou começar com esse cinza aqui em cima. Essa área aqui. Você viu que é tudo muito pouquinho. E em cima do branco vai ficar ainda mais pouquinho, mais clarinho. Aqui, ó, em cima do olho um pouquinho. E depois, essa área aqui, não lá em cima, mas aqui, ó, eu vou colocar o cinza. Porque esse daqui não é exatamente branco. Aqui tem um gordinho. Aqui tem uma linha. Do lado de cá, eu vou colocar o cinza também. Aqui, ó. Lavo o pincel, agora é o jatobá. Vamos começar lá de cima. Eu tenho um risco bem no meio da testa. Tô trabalhando com pincel de pezinho, pra ficar bem em cima do risco mesmo. Ó, continuação. Depois aqui, eu tinha esse pro lado de cá, aqui eu tenho só um, assim, ó. Aqui em cima eu tenho mais um risquinho e depois aqui mais um risquinho. Agora eu tiro o excesso de tinta do pincel e vou fazer uma manchinha aqui, ó, em cima do cinza, pertinho do olho. Do lado de cá, a mesma coisa. Inclusive, esse canto aqui, ó, eu vou sujar com o jatobá em cima do cinza. Aqui, ó, bem em cima do olho, tem uma sujeirinha e esse lado de cá também. Eu coloquei, vou colocar um pouquinho mais aqui, aí, pra ficar parelho. Agora aqui, ó, embaixo do olho, a linha. Aí, eu tenho essa linha aqui que faz esse V. Aqui, eu tenho uma outra linha e eu vou trabalhando sempre com o pincel bem de pezinho, bem em cima da linha. Agora, eu vou esfumar aqui essa parte, porque vai ficar um pouquinho jatobá, mas vai ficar clarinho. E aqui também, ó, na parte de dentro, para os dois lados aqui eu já vou colocar. Aqui também a gente fecha. Esse jatobá saindo para cima do cinza. Essa linha que vem aqui, ela pula esse espaço e continua aqui com um pouquinho do jatobá também. E pro lado de cá, a gente já tinha aqui, ó, um jatobá que fazia a sombra. Eu vou fazer aqui, ó, uma sujeirinha de jatobá em cima desse brancão e aqui pelo contorno. Vou trocar de pincel. Nós definimos toda a área com o jatobá. Agora eu vou fazer um pouquinho mais de sombra com o preto. Pego sempre de pouquinho. E eu vou fazer aqui, ó, essa bochecha gorda aqui, tá vendo? Essa bochecha gorda. Começando aqui. Aqui a gente já tem o preto.
Aqui fica bem acentuado, ó, o contorno. Essa área aqui vai ser toda em preto, só que eu tenho um cinza. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um esfumado, uma passagem aqui do preto pro cinza. E já vou fazer o lado de cá também. Eu tô colocando o preto bem em cima do risco, no risco onde eu já passei o jatobá. Aí eu vou fazer um esfumado pra fora. Aqui também, ó. Até no risco eu fiz assim esse zigue-zague. Aqui a gente faz um contorno. Olha a minha pincelada. Sempre trabalhando com um pouquinho só de tinta. E aqui também tem essa pincelada. 1, 2, 3, 4 risquinhos. Agora eu vou fazer essa parte aqui do olho. E repare como eu vou preencher toda a área. Toda essa parte da volta aqui é em preto. Faça o possível para as duas bolinhas ficarem do mesmo tamanho. Agora eu vou puxar um pouquinho aqui. O pincelzinho tá sujo. Vou puxar um pouquinho aqui. Do lado de cá a mesma coisa, ó. Eu puxo um pouquinho para cima. E puxo um pouquinho do preto para baixo. De forma que fique um pouquinho mais escuro. Sujo o pincel de novo. E aqui eu vou esfumar um pouquinho para cima do jatobá, nessa área ali de cima. Vou descer um pouquinho aqui. Vou colocar um pouquinho aqui. Você viu que eu tô trabalhando com um pouquinho do preto em cima do jatobá. Mas não na área toda, só em alguns pontos. Vou lavar o pincel e vou esfumar um pouquinho mais toda a volta do olho. Não é para ficar uma linha muito rígida ali por fora. Que tem uma ligeira, peguei um pouquinho do jatobá, uma ligeira linha assim, ó. Essa bolinha aqui ficou maior que aquela. Então, eu vou diminuir um pouquinho. Aí, lavei meu pincel. Agora eu vou voltar aqui, ó, esfumando. Eu só coloquei a tinta em cima do risco. Agora eu vou esfumar um pouquinho pra fora. Porque o cachorro não tem risco assim, né? Isso aqui é o volume da pelagem dele. E a cor. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Tem um risco, aqui tem um risquinho. Aqui tem uma parte um pouquinho mais grossa, que é a boca dele. Aqui a gente tem uma linha, uma barra, assim, que parece mais ou menos 1 centímetro de preto. Aqui já vamos juntando. Agora aqui a narina. Bem em cima do risco, ó, vou colocar o preto. Uma pincelada, né? Aqui pra fora já vou juntar, aqui pra fora já vou juntar. E daí aqui a gente tem a boca, aqui tem um pouquinho de sombra. Aqui também tem uma puxadinha assim, ó, de preto. Olha aí, já conseguimos fazer a marcação do preto. Agora eu vou lavar meu pincel e vou trabalhando com o branco. Começar aqui, ó. Na verdade, esse branco, ele não vai ficar branco aqui em volta, ele vai ficar cinza.
Você coloca a pincelada do branco e dá uma esfumadinha para os lados. Aqui, o branco vai bem certinho nesse espaço. Do lado de cá também. Um lado ficou bem maior que o outro, né? Porque aqui, ó, precisa mais branco. Dando uma esfumadinha. Porque isso não é branquinho, branquinho. Um lado tem que ficar parelho com o outro. Você viu que eu só tô lidando com o pincel. A definição já foi feita. Agora, nós vamos pro olho. Vou colocar o jatobá dentro do espaço que a gente ainda não pintou. Agora, lavo o pincel. No meio vai a bolinha de preto. A parte de fora aqui, a gente dá uma esfumada para quebrar aquela linha muito forte, muito rígida do caramelo. E agora eu vou usar o pincel zero. Com o zero, eu vou colocar aqui, ó, um ponto. Acho que ficou muito grande o meu ponto. Vou tirar um pouquinho. E aqui, ó, eu tenho 2 pontinhos de luz. Aqui, um pontinho de luz. Desse lado aqui também, ó, um pouquinho de luz aqui. Uma luz ali. Essa partezinha aqui fecha um pouquinho mais. Aqui, ó, o escuro. O branco sempre vai sumir quando a gente tá trabalhando com preto. Então, a gente tem que ir lidando, lidando, lidando. Bom, aqui, esse cachorro eu já dou por encerrado. E agora a gente vai fazer o outro. Nós vamos começar colocando o branco aqui nessa parte de dentro da orelha dele. Você tem o espaço limitado, mas você não precisa ficar trabalhando certinho em cima da linha, porque são manchas. Ó, coloquei aqui dentro desses espaços, que tem mais um pouquinho de branco assim pra fora. Um pouquinho do cinza. Esse cinza eu vou colocar aqui, ó, em volta desse branco. Vou colocar um pouquinho aqui também. E nessa orelha de cá, vai um pouquinho do cinza aqui. Um pouquinho do cinza aqui. Agora eu vou lavar o meu pincel, vou pegar um pouquinho do vermelho. Limpei bem o pincel, porque a gente tem um ligeiro rosado aqui dentro da orelha. Mas é uma coisa assim bem pouca. E agora eu vou preencher de preto. Fazendo a linha de fora. Essa parte que não é para dentro da orelha, para fora. E essa parte aqui é bem preta. Aí, você vem limpando o pincel de leve para cima do cinza e do vermelho. Aqui a gente tem uma linhazinha mais escura. Aqui a gente tem um esfumado em cima do vermelho. Olha que o vermelho quase sumiu, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Vou fazer já o contorno. Aqui também. Aqui a gente tem uma divisão.
e uma leve esfumada. Não vai ficar nada puro aqui no meio, tudo esfumado. Tá, agora nós vamos para a testa dele. Aqui eu fiz assim um risco e bem em cima desse risco eu vou pôr uma pincelada de cinza, cinza lunar. Eu tô trabalhando bem em cima do risco. Não é para deixar muito paradinho. Esse cinza vai ser a nossa luz, porque agora a gente já vem com o preto aqui, ó. Preto, que vai esfumando para cima do cinza. Mas o cinza permanece ali, eu consigo enxergar. Aqui, ó, posso trazer até a parte do olho, o preto, limitando espaços, vai ficar mais fácil para você compreender o que a gente está fazendo. O preto, a pelagem preta, geralmente se faz a luz com azul. Aqui a foto eu não consigo enxergar direito. Isso é uma dificuldade, porque eles estão em cima de um tapete vermelho e faz um reflexo vermelho. A fotografia faz isso. Olha, você consegue enxergar o azulzinho ali, o cinza lunar? Então agora eu venho com o pincel sujinho de branco e vou dar uma pinceladinha em cima do cinza lunar, bem de leve. Aqui também em cima desse olho tem um pouquinho e eu já vou deixar um pouquinho de luz. E agora eu vou esfumar. Eu tô com o mesmo pincel, ó, tô esfumando o branco que eu coloquei em cima do cinza. E já vai ficar uma luz ali. No pelo preto, a gente enxerga luzes e sombras, mas a gente não tem linhas definidas. Bom, descendo, aqui nós temos o olho. E eu tenho um espaço aqui caramelo também. Eu vou deixar em volta o pretinho. Já coloquei aqui, ó, o preto em volta do olho. E já vou colocar o jatobá aqui dentro pra gente situar e não perder o desenho. Redondinho, redondinho. Agora eu tenho aqui, ó, a linha de fora. Eu tenho essa linha aqui, que eu já tô colocando o preto, mas assim, numa pincelada bem gorda. Depois eu tenho aqui, ó, e aqui. Essa parte daqui eu já vou preencher inteira de preto, porque aqui a gente não enxerga um reflexo, não enxerga a luz. E esse triângulo. Depois aqui a gente tem um espaço que eu já vou colocar o cinza. E agora eu lavo o pincel e ponho um pouquinho do branco em cima. Aqui vai fazer esse movimento, ó. Em volta, vou usar um pincel menor para fazer em volta do olho. Pincel número 2. Aqui eu vou usar o cinza. Aqui um pouquinho do cinza. E já vou trabalhar com um pouquinho do branco, só para marcar a parte de cima do olho, aqui a pálpebra, ó. Um pouquinho de luz aqui, um pouquinho de luz aqui.
Aqui embaixo também temos uma marcaçãozinha bem pequena. Isso aqui agora eu vou finalizar com o preto dentro, circulando. E aqui também, ó, o preto dentro circulando. Agora, com o pincel 0, eu já vou colocar aqui, ó, a bolinha do meio, que é preta, nos 2 olhos. E tem um brilho, pequeno brilho, aqui e aqui, os dois pro lado de dentro. Aqui no cantinho também tem um pouquinho de brilho. E aqui no cantinho tem uma pontinha de brilho. Agora, me parece mais fácil trabalhar com a claridade primeiro. Então, nós vamos colocar aqui, ó, uma pincelada de cinza. Aí, essa parte aqui, ó, aqui por dentro. Depois aqui também, redondinho. Essa parte aqui é a parte branca, aqui ó, embaixo tem um pouquinho do cinza, depois tem a parte escura que é a boca, aí a gente vai ter aqui ó, como se fosse um bigode, mas olha que onde eu tô colocando. Tá, agora essa parte gordinha aqui, ó. E esse lado também. Não vou nem lavar meu pincel e já venho trabalhando com o preto. Aqui, ó, embaixo daquela linha que a gente fez ali, vai ficar escuro. Aí, eu desço com esse escuro aqui pra fazer a narina. Aqui, mesma coisa, olha. Aqui, escurinho para fazer a narina, a divisão, essa parte aqui vai ficar escurecida, aqui também, ó, venho esfumando, esfumando, esfumando. Aqui a gente tem até meio que uma divisãozinha. Do lado de cá também tem uma divisãozinha. Completando aqui o preto. Completando aqui o preto. Agora eu vou lavar meu pincel e vou voltar e esfumar. Ah, aqui tem que colocar um pouquinho, ó. Um pouquinho assim. E aqui também um pouquinho. Eu vou voltar com o branco. Desse lado, a gente tem assim, ó, uma pincelada branca, uma luz branca, assim, de uma vez, uma pincelada dá pra fazer. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui eu vou deixar o pincel um pouquinho mais carregadinho com o branco. Do lado de cá, aqui eu tenho um pouquinho. Depois, aqui a gente tem um pouquinho carregadinho igual a este. Agora, a narina começa aqui, ó. Aí, venho trazendo esse branco, fazendo um redondinho. Depois aqui, começo aqui. E venho trazendo esse branco, fazendo redondinho, termina aqui. Aqui tem um pouquinho mais clarinho, aqui também. Aqui mais um clarinho, nem coloquei o preto ainda embaixo. Um pouquinho mais clarinho ali. Tá, agora eu vou completar aqui com o branco. Essa área aqui, ó, que a gente vai ter que colocar também um pouquinho do vermelhinho. Esse pedaço aqui também é branco.
Pincel sujinho de vermelho só. E em cima do branco ele vai ficar assim, esse rosado. Aqui já peguei um pouquinho do marrom café para fazer essa divisãozinha que tem aqui embaixo. Agora lavo meu pincel, continuo com o preto aqui. Tinha cinza ali em cima, já tô esfumando. Essa parte aqui, ó, fica pretinha. Aqui dou uma esfumada de leve. Aqui a gente tinha cinza, agora um pouquinho do branco em cima daquele cinza. Aqui desceu, aqui desceu. Agora eu vou preencher toda essa parte aqui da barriga de branco. Primeiro, eu vou pegar uma pincelada do cinza. Com esse cinza, eu vou fazer uma sujeirinha aqui, ó, pelo contorno. Depois aqui, um pouquinho assim. Aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho, para não ficar branco puro. Depois desse lado direito, aqui no contorno. Agora aqui em cima, mais ou menos 1 centímetro. Sujei o pincel de jatobá, só sujei mesmo. Aqui tem um risco. Aqui, em cima do cinza, uma sujeirinha de jatobá. Aqui um pouquinho, e você vai me acompanhando. E aqui também, ó, sujeirinha. Agora eu vou preencher essa perna. Faltou o pezinho do outro cachorro. Olha, isso daqui é um pezinho daquele cachorro de lá. Então, eu vou colocar um pouquinho do branco aqui. Eu vou completar com o marrom café. O risquinho tá ali, tem meio que um contorno. E agora, com um pouquinho do preto, tem aqui uma unha e um contorninho aqui. Tá. Aí, eu tenho marrom café, de novo. Aqui, ó, eu tenho uma outra patinha, que é daquele de lá ainda. Ó, vai ficar marrom café ali, daí passei pro preto. E aqui temos uma mancha, meio cinza. Não tô nem lavando o pincel, só tô pegando tinta. Um pouquinho mais avermelhado. E agora a gente tem um contorno também de preto aqui, ó. Aí, umas marcações assim que são as unhas. Pronto. Então, agora vou aproveitar que eu já tô nessa área e vou fazer essa pata aqui. Essa é do cachorro preto. Ó, coloquei branco aqui dentro da parte do risco. O restante da perninha aqui eu vou preencher com o preto. Esse preto, quando chega aqui, ele para. Aqui ele vem um pouquinho mais. Depois aqui na ponta, nas unhas, temos uma sujeirinha de marrom café também. Eu não tô enxergando lá, mas ele deve ter unhas assim, ó. Tô só encostando o pincel, tá? Aí. Agora, nós vamos fazer esta perna aqui. Aqui na ponta também é branco. Aonde tem a unha. Aí, eu vou trabalhar assim. Nós temos umas luzes aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma mancha de cinza. Aí, na perna, aqui tá vendo que tem um fundinho e um gordinho. Aqui, ó, no gordinho, mais uma mancha.
Mais uma mancha reta aqui e uma mancha reta aqui. Mancha mesmo. Agora eu vou preencher o restante de preto assim. Quando chego perto da mancha, eu dou uma esfumada. Olha, ficou mais claro. Passo o pincel carregado de tinta. Quando chega na mancha, eu dou uma esfumada, bem de leve. A mancha vai aparecer, porque depois eu vou colocar um pouquinho do branco ali em cima, para fazer uma luz. Mas eu tô enxergando aqui, ó, onde tá a mancha. Vou fazer aqui o contorninho de fora bem certinho. Troquei de pincel, peguei um número 2. E agora eu vou pôr um pouquinho do branco em cima das manchinhas. E esse branco é só mesmo para fazer uma... É o brilho que eu tô enxergando na foto. Aqui na patinha tem um pouquinho de marrom café também. E depois com o preto, eu vou fazer aqui o contorno embaixo. E também tem assim uma marcação de unha. Aí. Agora nós vamos fazer a pata traseira. Aqui, ó, nós temos a patinha. Aqui. Essa beiradinha aqui embaixo, eu vou preencher essa parte aqui, ó, com o preto. Aqui também. Essa mancha aqui também. Aqui é bem irregular e não é esfumado. Esta área aqui, ó, também eu já vou preencher com o preto. Nós temos um risco aqui e aqui, ó, pra cima. Aqui faltou um risco, eu deveria deixar uma assim, ó. Aqui também já vou preencher com preto. Aqui eu vou deixar um pouquinho de espaço. Aqui vai uma luz, separando ali essa parte da barriga da perna. Eu vou chegar lá em cima. Aqui nós temos um espaço. E aqui a gente vai juntar tudo. Aqui atrás também é preto. Você viu que aqui tem um triângulo. É bem isso, um triângulo que eu enxergo. Pronto, todas as áreas pretas preenchidas. Agora eu vou usar o cinza. Vou colocar primeiro aqui e depois aqui. Coloco e já dou uma esfumada. Esse cinza aqui, você vai deixar assim, ó. Você vai esfumando nesse sentido. Aqui também, a gente tem um pouquinho de luminosidade, tem um brilho. E aqui tá nesse sentido. Depois essa parte aqui de trás. E tem uma parte maior. Vai colocando cinza e esfumando. Não deixe aparente a divisão entre o preto e o cinza. Essa parte aqui vou esfumar um pouco também, parte de cima. E antes que seque, eu já venho com um pouquinho do branco em cima desse cinza, porque a área aqui é extensa e se a gente demora muito, pode não conseguir o efeito de molhado sobre molhado. Tá vendo o branco? Eu nem tô esfumando,
Eu só tô batendo o pincel. Tem um pouquinho também. Essa área aqui. Um pouquinho. Agora aqui atrás, aqui é a perna. Mas acompanha o desenho do cinza. Pra lá e vem pra cá. Isso ainda vai sumir um pouco, esse branco. E vai ficar só uma leve nuance. Eu já vou finalizar aqui. Temos aqui um triângulo branco. E temos unhas. 1, 2, 3. Marcando assim, um pouquinho do branco. Aqui a gente tem um pontinho branco. Só um pontinho. Agora, essa outra perna, ela tá aqui, ó, tá dividida do corpo. Então, eu já vou pôr o cinza, porque eu não quero perder o risco. Aqui também, do lado de cá. Depois eu tenho um pouco aqui embaixo. Aqui, bem na divisão, vou pôr um pouquinho do cinza, vai ficar um pouquinho mais claro. Então, a gente vai saber quem que tá por cima. Aqui também, ó, eu vou colocar assim uma linha mesmo. Agora, o restante eu vou preencher de preto. Não lavei o meu pincel. Só tô colocando preto e daí já vou dando uma esfumadinha pro lado. Aqui, ó, não vai ficar o cinza tão aparente. Aqui, junta tudo. Coloco e esfumo. Aqui é bem pretinho. Temos uma pontinha branca. Que eu deixei aqui no risco. Tô colocando com o pincelzinho 2. Com 2 de novo para fazer o detalhe. O contorno e a divisão. Com o pincel grande novamente, aqui, ó, subiu. Quando vem pra cá essa linha, pra cá a gente tem uma mancha aqui assim. Aqui faz assim. Um pouquinho mais só pra marcar melhor. E agora eu já venho com um pouquinho do branco em cima. Primeiro, vou pôr um pouquinho aqui, vou marcar um pouquinho mais aqui. Mais um pouquinho, aqui, ó, na beiradinha. Depois aqui, enfim, nos lugares onde a gente tem o cinza. Aqui atrás eu não vou colocar. Aqui eu vou esfumar um pouquinho mais. Essa parte aqui, eu acabei juntando o branco com o cinza, mas essa parte aqui, ó, ela é bem preta. Esfumando. Pra finalizar aqui, eu sujei o pincel com marrom café e bem nessa área clara aqui, ó, eu vou sujar um pouquinho com marrom café. Depois aqui, essa pincelada mais clara. E aqui em cima, eu tô sujando mesmo. Eu não sei se isso faz parte da cor do cachorro ou se isso é um reflexo por causa das coisas vermelhas que tem perto dele. Mas eu tô reproduzindo aquilo que eu enxergo. Isso. Essa partezinha aqui também tem uma perninha e tem a parte aqui da barriga. Essa parte aqui fecha com o preto.
Isso. Reparando detalhes. Podemos marcar um pouquinho mais aqui, ó, o queixo dele. Podemos marcar um pouquinho mais aqui, essa parte aqui, ó, um pouquinho mais claro, para fazer a boquinha. E finalizado. Para finalizar aqui, eu peguei um pituá número 6 e eu vou começar aqui com um verdinho kiwi. Coloquei a tinta bem úmida. Eu vou fazer aqui, ó, de leve, um chãozinho. Pra simular que eles estão no chão, na grama. Você viu que eu tenho pouquinha tinta. Não tô preenchendo, não. Só mesmo esfumando. É bom você esperar secar bem, tá? Porque senão isso pode acontecer em lugares que não dá pra gente arrumar. Aqui embaixo dá, mas aqui pra cima, no caso, não dá, não daria. Eu já vou aproveitar e vou pegar um pouquinho do preto, bem pouquinho, e vou esfumar aqui um pouquinho embaixo das patinhas, puxando para trás, que daí assim a gente simula uma sombra. E eu disfarço aqui o borradinho que deu. Da mesma forma que eu fiz o verde, aqui eu fiz o azul hortênsia, também diluidinho na água, tá? Só para fazer um fundo mesmo. E aqui coloquei assim um pouquinho de sombra de preto para disfarçar aquela borradinha que tinha dado aqui, porque tava úmido ainda o preto quando eu tava fazendo o verde, tá? Coloquei em todos pro lado esquerdo. Esse risco, caso você queira fazer esse desenho, está disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.